Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo direitinho? Hoje com bastante dificuldade para fazer a nossa live. Então eu acabei de desligar tudo, de fazer um teste e retomar de novo, mas está bugando bastante. Tenha paciência, vamos torcer para que agora dê certo. Então, boas-vindas de onde você estiver chegando, vá falando. Esse é o nosso encontro, toda segunda às 15 horas a gente faz o Diz Aí é uma Minha. E eu convido alguns cuidadores e cuidadoras do coração e de corações, terapeutas, psicólogos, psicólogas, psicanalistas, camaradas queridos e queridas que nos ajudam a bater papo sobre esses assuntos do coração. Está baseado lá no Salmo 42 e 43, um dos trechos do Salmo que o Eugênio Peterson escreveu assim: por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Ele põe um sorriso no meu rosto. Maravilhoso. Então vamos, vai falando de onde você está chegando e vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer a nossa transmissão, que não está fácil hoje não. Estou aguardando o Carlinhos também, que está fazendo os testes lá. Vamos ver se dá certo o nosso... Estão me ouvindo bem? Está chegando bem o som aí, de onde você estiver? Diga aí, por favor. Vamos ver aí o Carlinhos, está chegando. E Carlinhos, tá de rosca, viu? Espero que dê certo agora. Oh, tomara que dê certo. Eu não sei onde está o problema. Eu fiz o teste aqui, eu tô com velocidade de conexão, agora não sei o que está rolando. Eu também, mas aí eu desliguei, retomou de novo, mas vamos pedir a Deus e ajuda, né? E também ao santo Wi-Fi. E nós hoje vamos bater papo, e hoje nós vamos tentar, se a internet deixar, bater papo sobre perdão. E o Carlinhos propõe esse papo e essa conversa sobre perdão a partir do livro do Desmond Tutu. Fala um pouco desse livro, fala um pouco sobre por que, quem Desmond Tutu, um pouquinho rapidinho, para a gente poder introduzir e seguir na direção dessas 4 etapas que Desmond Tutu propõe. Tá bom, vamos ver. Primeiro, né, bom estar aqui com você de novo, e eu espero que dessa vez a gente consiga seguir até o final, né? Vamos ver. Vamos lá. Mas primeiro a ideia de falar desse livro veio da quantidade de demanda que aparece mesmo, de pessoas buscando se libertar dessa questão que envolve o perdão. Partiu de um paciente que buscava uma literatura. Eu queria uma indicação de um livro que pudesse me ajudar nesse tema. E eu fui buscar e acabei encontrando esse livro espetacular, que a partir daquele momento comecei a recomendar para todo mundo que tem alguma questão que envolva perdão. Por que esse livro? Por que o Desmond? Por conta da história desse homem, da experiência vivida na África do Sul, uma pessoa negra, que viveu toda a violência, toda a injustiça do apartheid. Viveu pessoalmente, viu os filhos vivendo, viu muita gente, por ser uma pessoa ligada à igreja, procurada por muitas pessoas, querendo resolver seus problemas com perdão. Então, uma pessoa que traz muitos exemplos práticos no livro. E exemplos de pessoas que viveram o perdão num contexto, cada contexto de novo aí da pausa, mas parece que voltou ao normal. Vamos lá? Pois é, a gente tinha parado
A gente tinha parado naquele momento em que o livro explica o quádruplo caminho do perdão. Os quatro passos que eles seguiram no processo da comissão de reconciliação, um projeto que trabalharam na África do Sul. Então, quais são esses quatro passos para o perdão? Primeiro, falar da história, contar a história. E contar a história quantas vezes preciso, até da própria história. Eu passo, então, contar a história. Eu tinha falado lá naquela parte do áudio que não tinha dado certo, o quanto esses 4 passos do perdão tem a ver com a história de José, do Egito, que teve que viver o processo de perdoar os próprios irmãos. Então, primeiro passo, falar a história. Os irmãos, quando chegam lá, são recebidos por José, José meio que faz eles contarem a história. O que aconteceu com o irmão de vocês? E aí essa história vai se desenvolvendo, aliás, uma história lindíssima. Então, primeiro passo, contar. Segundo passo, dar vazão à mágoa. Sentir o processo do que a história fez com você. A história te magoou, então dê vazão a essa mágoa. A gente olha lá de novo lá para a história do José, que eles estão lá no contexto, na frente dos irmãos, e aí o que ele precisa fazer? No momento que está contando a história, revivendo a história, ele não aguenta. O que ele faz? Ele se afasta e vai chorar. Vai chorar. Vai chorar, vai lavar aquele sentimento, e acho que é uma das grandes formas de você dar vazão para essa mágoa, uma das grandes formas é chorar. Chorar aquilo que precisa ser chorado. Né? Então esse é o segundo passo. Bom, o terceiro passo é o processo de perdoar. E não é simples, então eu te perdoo. Não é um processo tão simples assim, chegar e falar, então tá perdoado, tá? Você me perdoa? Perdoa. Então tá bom, então tá perdoado. Lembra um pouquinho aqueles momentos que a gente quer ensinar para os filhos que eles precisam pedir desculpa, e a gente fala assim, pede desculpa, com aquele jeitinho delicado. Pede desculpa. Daí a criança olha assim, desculpa. Né? Aquela coisa profunda, né? Não é simplesmente... não é essa. E o caminho muito interessante que o livro ensina é reconhecer a minha humanidade ou a nossa humanidade no outro. Como assim reconhecer o processo do perdão envolve reconhecer a humanidade? O que está por trás desse contexto é entender, me colocar no lugar do outro, entender que com a história que o outro viveu, se eu tivesse vivido aquela história, ou seja, tivesse sido educado como ele foi educado, tivesse sofrido as violências ou as situações da vida como ele sofreu, tivesse na situação que ele está, existia uma grande chance de eu também cometer a mesma coisa que ele cometeu. Parece chavão, né? Errar é humano. Não, na verdade é muito verdadeiro. Errar é humano. Então, quando a gente reconhece que o outro fez o que fez por conta da história que viveu, começa a ficar um pouco mais fácil entender a agressão. Acho que eu fico imaginando quantas situações, o livro conta tantas situações em que os negros se vingaram dos brancos e precisaram pedir perdão por aquilo. Os brancos atacaram os negros, o conflito racial muito forte, e cada um com o seu contexto, a sua verdade. E aí, quando as coisas vão sendo explicadas, minha história, sua história, começa a ficar um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil
perdoar aquelas agressões que poderiam ser consideradas imperdoáveis. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é reatar o relacionamento ou liberar para ir e ficar livre aqui. Libera o outro, então a gente abre mão do relacionamento ou a gente reata e volta a viver novamente. Quantas situações que a gente, e você já deve ter vivenciado, ouvido dezenas e dezenas de histórias de casais que tiveram que se perdoar para continuar vivendo e casais que falam assim, olha, eu acho que não vai dar para continuar vivendo. Mas, invariavelmente, ao perdoar, o caminho se torna mais fácil. Então, resumidamente, uma parte do livro, tá? Das 4 etapas. Isso. Agora Uma eu queria parte do só livro. que a gente retomasse uma frase para que a partir dessa você avance mais na sua fala. Nós chegamos a conversar aqui nas outras que não deram certo e bugaram, que, na verdade, quando a gente... Aí aquele papo, né? Que quando está a questão discutindo sobre perdão, falando sobre perdão, sobre amor, alguns já falam que algumas frases são clichês e tal, mas eu acho que clichê tem muita de muitos clichês, né? Mas não entendo como clichê o fato de que quando eu não perdoo, eu continuo prisioneiro dentro da pessoa. Então aí me leva a entender que perdoar não é uma opção. Eu dou de ombros e falo, eu não vou perdoar, eu escolho não perdoar. Só quando você fala as 4 etapas, a gente percebe que perdoar não é uma opção. Perdoar é uma necessidade de libertação pessoal e de libertação do outro. E isso é interessante. Então, acho que essa primeira coisa que a gente precisa ter claro, de que perdoar não é uma opção. É isso mesmo, Carlinhos? É isso, mas infelizmente as pessoas entendem como sendo opção. Só que aquela história que eu dei, né? Eu tinha dado esse exemplo, né? É a história do passarinho, que você abre a porta da gaiola. Ele escolhe sair e muitas vezes ele não escolhe sair. No caso, muitas vezes a pessoa escolhe não perdoar. E ficam presas com a oportunidade de ser livre. Eu acho que essa é a grande questão. Eu vou trazer uma história aqui bem rapidinho, de um caso que envolveu um casal que eu atendi, em que um dos cônjuges traiu o outro e traiu numa situação, a gente fala assim, traição é traição, pode ser traição mental, coisa assim, sequer teve questão física. Sequer teve questão física. Uma coisa muito, se é que a gente pode dizer, superficial, mas teve um processo de traição. Um dos cônjuges ficou incomodado, no caso, o cônjuge que traiu resolveu contar a história pro cônjuge que não sabia. Resumo, o cônjuge não perdoou para perdoar, mas não perdoou. Final, o casamento acabou se desfazendo. E aí hoje cada um segue o seu caminho. Deu uma travadinha de novo? Bem comum isso daí. O coração empedernido, a dureza dos nossos corações é que impede, evidentemente, isso. E o duro é quando vai adiante e continua vivendo uma vida que é uma vida aprisionada, uma vida triste, uma vida que carrega, né? É como se eu decidi carregar você preso nas minhas mãos, né? Eu decidi arrastar você pro resto da minha vida segurando no seu pescoço. Então, é louco isso, né? E de repente pode ser que você se perceba
Que você, na verdade, não está carregando uma pessoa nas suas mãos, você não está estrangulando o outro nas suas mãos, mas de repente você mesmo pode estar estrangulando a si mesmo, né? Isso é uma coisa doida, né? Isso é uma coisa doida. Com certeza. Mas fala mais, Carlinhos, quando esse momento, porque a gente fala assim, tá bom, mas perdoa, o pessoal acha mesmo, como você falou aí, quando a criança ela é obrigada a perdoar de maneira absolutamente, vamos dizer assim, forçada, esse perdão forçado, esse negócio, eu tenho muita dificuldade com aquele papo de perdão, sabe? Começar também um negócio meio de mística nesse negócio, vamos liberar perdão. Às vezes isso me preocupa. Eu acho que você pode, não é liberar perdão, assim, eu acho que tem mais a ver com liberar a pessoa do que liberar perdão. Você pode verbalizar e repetir várias vezes, dependendo da situação difícil que você passou, de repente, dentro da ofensa, da ofensa, o quão dolorosa foi, quantas consequências, porque tem ofensa que tem consequência, não tem tanta consequência, mas tem algumas ofensas que as consequências são absurdas e são marcas irreparáveis. Irreparáveis. E em casos de consequências irreparáveis, que a pessoa fala, não, tudo bem, eu percebo que eu tenho que perdoar, eu já entendi todas essas coisas, já fiz todos os cursos sobre perdão, eu já li, tenho memorizado o livro do Desmond Tutu, eu já sei de tudo isso, mas eu não consigo fazer isso, eu não sinto isso. Oi? Voltou? A pessoa fala assim, eu já fiz de tudo, já aprendi tudo, voltou, aprendi tudo, já li de tudo, já fiz 200 mil cursos, já fiz 10 anos de terapeuta e fui mudando de 10 em 10 anos, 10 anos um terapeuta, 10 anos de terapeuta, 10 anos de terapeuta, eu já estou na quarta década com outro terapeuta, eu já fiz de tudo. E como é que eu faço para perdoar? Eu não sinto que perdoei, sempre quando remexe e volta lá, eu percebo que não perdoei coisa nenhuma. Como é que é isso, hein? Ó, é legal você falar isso, e eu vou voltar de novo para o livro. Porque uma coisa muito interessante no livro, e aí a resposta vai vir em função desses passos que a gente encontra dentro do livro. No final de cada capítulo, os autores, eles sugerem algumas ações práticas. Ações rituais, são ferramentas que vão fazer você pensar sobre tudo aquilo, que vão fazer você viver tudo aquilo, que vão fazer você se distanciar. Então, se distanciar da questão da dor. Então, o que fazer, né? Puxa, eu não consigo. A pergunta é, será que apenas em tomar uma decisão de perdoar vai ser suficiente para você perdoar? Será que não tem algumas ações que você precisa, alguns passos que você precisa tomar para que o sentimento de perdão comece a fazer parte de você? Porque você fala assim, eu frequento terapeuta, eu decorei o livro inteiro. Tá bom, então eu tenho uma coisa aqui. Está na cabeça. A razão diz que eu tenho que perdoar, Mas o que falta mais? Então talvez falte alguns processos, algumas atitudes específicas com relação à pessoa que você precisa perdoar. E aí uma das coisas, e aí eu volto para o livro, que uma das coisas que ajuda muito é a gente conseguir conversar com a pessoa que eu preciso exercer o perdão. E outras coisas possíveis fazer algo. Então, aquela coisa horrorosa que aconteceu na vida. Então, por exemplo, perdi meu filho, minha filha, né? E o assassino está lá preso. E eu preciso me liberar. E aí conta uma história no livro de uma mãe que perde o filho. E a primeira coisa que ela fala é que eu preciso perdoar essa pessoa. Até que ela consegue se encontrar com a pessoa, e a partir dessa história ruim, ela desenvolve uma ONG que vai trabalhar justamente com outras pessoas que estejam passando. E a ONG recebe o nome da filha,
que sofreu, né, ou que foi morta. Então, quando eu consigo dar um sentido para aquilo, por mais que a morte, a perda não seja boa, mas quando a partir daquilo eu consigo criar uma coisa que vai contribuir com outras pessoas, eu começo a sentir que perdoei, que aquilo gerou algo muito mais positivo. Tem um caso em São Paulo de um homem, uma família que perdeu o filho, acho que 4, 5 anos, e ele resolveu transformar a morte do filho dele numa causa que envolvesse mudança de comportamento da sociedade, educação da sociedade, e ele foi caminhando tanto nisso, ele acabou se tornando um político. Ou seja, a morte do filho fez com que ele extrapolasse para uma coisa mais positiva. Então, ações específicas. E a ação começa a mudar o nosso sentimento. Às vezes, fazendo algo que, não, eu quero perdoar? Quero. Então, você vai precisar fazer tal ação. Mas eu não quero fazer tal ação. Mas essa ação vai ser muito importante para que você comece a mudar o seu sentimento. E ao começar a tomar alguns passos, você começa a sentir o efeito. Então eu faço mesmo sem querer. E ao fazer, eu começo a ver mudanças dentro de mim. Então é muito interessante porque no final de cada capítulo, ele vai dando como se fosse tarefinhas. Ó, você vai ter uma tarefa que é simbólica, é ritual. Você vai ter uma tarefa que é específica. Você vai ter um pensamento que é específico. Vamos caminhar dessa forma? Vamos. Então, acho que misturando ação com razão, eu começo a mexer no meu sentimento, que é onde eu vou falar, não, consegui perdoar de verdade. Então é um contexto, né, o ser humano que é mente, é emoção, é razão e é ação. E aí tudo isso nos ajuda um pouquinho. Interessante. A primeira etapa seriam rituais. Seriam rituais. Então, o pessoal ignora bastante isso, mas tem hora que a injustiça foi tão grande, a consequência da ofensa foi tão fatal, letal, e tão horroroso, que você precisa de rituais mínimos. Você, sim, ele deu algumas daquelas dicas. Você lembra de alguns desses rituais, que seria o caso de o primeiro momento da fisioterapia depois de ter sido completamente destruído e arregaçado por conta de uma injustiça? Qual que seria o ritual? Um ritual, uma dica de ritual para alguém que está absoluto preso dentro de alguém, com alguém dentro dele preso, segurando no pescoço desse alguém e, na verdade, agarrado ao próprio pescoço e vivendo amargurado. E, de repente, fala assim, eu preciso mudar, mas não sei como fazer. Ah, então tá bom, vamos começar. Começa com algum ritual. Que tipo de ritual você acha que, de todos aqueles que estavam lá citados no livro, ou outro que você sugeriria, seria um ritual, Carlinhos, que poderia mexer com quem está absolutamente paralisado pela falta de perdão, e pela raiva, e pela vingança, e pela ira, pelo isso que. Qual que seria um ritual? Assim? Eu vou dar um exemplo de um ritual que o livro fala, que é o ritual da pedra. Então, cada capítulo, então tem lá, você vai escolher uma pedra que nem seja muito grande, que você não possa transportá-la no bolso, e nem seja tão pequena que você a perca facilmente. Então você vai andar e vai escolher uma pedra. E essa pedra é a história com a pessoa, ou a situação, cada caso é um caso, né? A situação que precisa ser perdoada. E aí o livro, capítulo por capítulo, ele vai dar um processo para você fazer com essa pedra, que é primeiro você vai contar a história e depois os sentimentos que vieram dessa história e depois todo o processo do quadro para o caminho é colocado nessa pedra. É claro, é um ritual mesmo, né? Até chegar ao ponto que você vai liberar essa pedra. Com tudo que você colocou dentro dela e você vai liberar. Nossa, mas que esquisito, né, essa história. É que quando você faz isso dentro de um contexto, além da pedra, tem o processo
que é paralelo, né? O processo da meditação, em função de toda a história. E aí a cada capítulo tem uma oração para que você recite, para que você vai trabalhando a sua razão e os seus sentimentos ali. E num contexto até o momento em que você vai liberar. E vai chegar uma hora que você vai liberar essa pedra também. Esse é um processo ritual do livro, específico, que vale a pena você ler o livro, por isso que eu coloco o livro como uma sugestão de leitura, ler o livro e acompanhar o processo por processo. Mas o processo que eu entendo... Pode falar. Não, pode falar. Processo. Não, o processo que eu entendo no nosso... Esse processo, na verdade, eu não vivenciei esse processo, não fui colocar em prática, então ele não está internalizado. Eu passei por ele lendo, né, o processo. Mas o que ficou mais internalizado é o processo em que você tem a chance de falar, e falar, e falar sobre a história. E que você tem a chance, de preferência, de contar essa história para a pessoa que está ligada a você, para que a pessoa possa contar a história dela. Mas contar a história e, a partir desse processo, de preferência um com o outro, talvez o caminho se abra para você. Mas eu acho que é um tema que vale a pena se aprofundar. Eu acho que o livro vai trazer um aprofundamento nesse sentido. Eu gosto quando você fala talvez, porque nós somos tão complexos e nossas dificuldades são tão grandes. E quando a gente olha para a nossa realidade de vida, realidade de história, a gente tem a mania de achar que se a gente seguir a cartilha direitinho, se a gente fizer todo o ritual, o pessoal confunde ritual como preparação de mágica, sabe, qual que é a mágica para que eu possa me livrar disso aqui. E isso, na verdade, não é. Eu gostei quando você falou que, em paralelo, a questão de orações. E é interessante porque o cristianismo apresenta uma oração que todo mundo ora, mesmo quando não está focado no que diz respeito a precisar pedir perdão. Mas é a oração que diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É interessante como Jesus, nessa oração tão simples e universal, ele traz essa ideia para que o tempo todo, uma oração que tem que ser, que deveria ser feita todo dia pelos cristãos, né? Ela traz exatamente essa, olha, presta atenção. E é incômodo quando você faz essa parte da oração. Assim, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é uma coisa que Jesus não dá a opção de poder... Ele já liga você ao ofensor e fala assim, ó, identifique-se com o ofensor. Identifique-se com o ofensor, porque esse é o caminho da tua libertação. Então, quando a gente fala isso, é interessante. Quando a gente está falando de um ritual, é que é um ritual de espiritualidade. É uma dinâmica diante de Deus. De quando está olhando aquela pedra, situando o ponto, falando com aquela pedra o quanto você ficou magoado. É óbvio que tem situações, né, Carlinhos, que a gente não tem mais como falar com a pessoa que nos ofendeu, porque isso pode até piorar ainda mais a situação. Às vezes sim. Então, você quer falar um pouco sobre isso? Que existem casos que você não poderia estar fazendo ter a expectativa de querer falar com a pessoa, porque isso vai piorar. Isso aí acontece, inclusive, nos grupos de AA, de narcóticos anônimos, cerebral recuperação, que é uma das partes lá do rito da oração da serenidade, né? Que fala sobre isso. Fala um pouco sobre isso quando tem esse ponto perigoso que não dá para poder fazer. E aproveita, já emenda, como é que faz quando a pessoa já morreu? Morreu, pronto. E como é que faz? Vai falar com ele o quê? Vai fazer alguma sessão para poder... Essas duas histórias são parecidas. Tanto o caso que, se você falar, pode piorar em função do contexto, e no caso da pessoa que já morreu. Eu acho que está muito, muito parecido. Ou seja, é uma questão que você vai resolver com você mesmo. É você com você. E aí, é esse processo de, primeiro, né? Voltando um pouquinho para a oração, né? Perdoa a minha ofensa, assim como eu tenho perdoado. A pergunta é,
o quanto que eu estou disposto a pedir perdão. Eu sou uma pessoa que está disposta sempre a pedir perdão quando reconhece um erro. E o quanto eu estou disposto a perdoar. Então, perdoa a minha ofensa assim como eu tenho perdoado. Então, já subentende. Você vai perdoar. Perdoar já está subentendido nessa oração. Então, a gente começa a caminhar com esse pressuposto. E aí, eu vou caminhar num processo de entender o quanto eu posso ficar melhor, estar mais livre no meu dia, se eu fizer aquilo que eu estou orando. Orando, meditando e conversando com um terceiro. Putz, eu não consigo conversar com a pessoa específica, ou porque já morreu, ou porque não dá para conversar mesmo. Então eu tenho que ter um parceiro. Divide comigo. Vem dividir comigo essa história. Eu quero falar com você. E aí, às vezes, você vai representar a outra pessoa na minha vida. A tua palavra vai representar a outra pessoa na minha vida. Então, o caminhar com alguém talvez seja um processo que vai me ajudar. Eu tenho parceiros para caminhar comigo? Eu tenho alguém para me ouvir? Então, eu acho que talvez seja esse um caminho. Dividir com alguém esse Sensacional. peso. Carlinhos, uma coisa que é interessante, Jesus, quando deu aos seus discípulos, ele deu autoridade para os discípulos. Pelo menos você percebe 3 claras. Os discípulos de Jesus têm autoridade para ministrar libertação, autoridade para ministrar cura e autoridade para ministrar perdão. Toda vez que eu vou falando sobre Jesus nos deu essa autoridade. Engraçado isso. Tem hora lá que ele diz assim, a quem vocês perdoarem será perdoado. Quem não perdoar não vai perdoar coisa nenhuma. Mas a ideia é interessante, essa coisa de 3 autoridades que Deus nos autoriza, Deus nos dá essa autorização, inclusive nos reveste de autoridade para que a gente possa ministrar libertação, cura e perdão. Quando a gente pensa em perdão de maneira mais geral, bem geral, é um milagre de Deus, uma autoridade de Deus, um perdão de Jesus que vem para que você possa ser auxiliado, para que você seja capaz de pedir perdão, para que você seja ajudado pelo Consolador e Espírito Santo, para que você possa pedir perdão. A outra coisa é porque tem que ter coragem para pedir perdão. Também é preciso ter um outro tipo de coragem para poder perdoar. Mas agora eu quero que a gente entre num ponto importante. A gente entender que nós precisamos nos perdoar. Ou seja, quando é que o fato de não nos perdoarmos, de maneira consciente ou inconsciente, isso prejudica a nossa relação em perdoar ou não perdoar o outro? Ou, independentemente disso, existe isso. As pessoas elas precisam de um batismo de perdão. Eu uso até a expressão quando estou orando, da gente ficar debaixo de uma corredeira de água, assim, sabe, de uma cachoeira gostosa de água gelada, para lavar a nossa alma com a cachoeira do perdão de Deus. A gente ser capaz de falar assim, meu Deus, me ajude para que eu possa me perdoar, para que eu possa realmente me soltar. Porque tem gente que não está nem mais pegando no pescoço de ninguém, pegou no próprio pescoço e nunca mais largou. Eu sou uma figura que durante um período sério da minha vida, eu peguei no meu próprio pescoço e não me perdoei. Quando eu fui perceber, inconscientemente, eu estava querendo me autodestruir, acabar com a minha própria existência. Ou seja, eu tinha inconscientemente, depois eu tive lampejos conscientes de que, putz, eu estou fazendo um jogo de querer absolutamente acabar comigo, porque não me perdoo por alguma coisa que tenha feito. E aí você vai descobrir por que não perdoa, porque, putz, eu mesmo queimei a minha reputação, queimei a minha imagem, e então aí eu vou descobrir. Isso com o tempo eu fui descobrindo. E o quanto isso é perigoso, o quanto a gente precisa disso. Fala um pouco sobre isso, a necessidade da gente se perdoar. Levi, olha que interessante como o quádruplo caminho se aplica a nós mesmos. Por que é tão difícil para você se perdoar? O que está por trás da tua história que faz com que você tenha dificuldade de se perdoar? Eu vou falar uma coisa.
dependendo da sua educação, principalmente dependendo da sua educação religiosa, parece que fica até mais difícil se perdoar. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Às vezes uma educação legalista, não pode, né? Coisas do tipo, porque o salário do pecado é a morte, como você pecou, você merece esse sofrimento. A pessoa liga uma coisa que não tem nada a ver com outra. Nada a ver. Então, deixa eu sofrer aqui. Deixa eu sofrer. Então, por que é tão difícil se perdoar? Porque talvez a gente sequer reconheça em nós mesmos a nossa humanidade. Olha que louco uma história. Uma pessoa recebeu uma crítica familiar. Uma pessoa já na casa dos 30, 40 anos. Foi receber uma crítica familiar de algo que ele tinha feito quando tinha 11, 12 anos de idade. É uma coisa que tipo aconteceu há 20 e tantos anos atrás, e que ele fez quando ele era moleque, assim, sabe? E a pessoa veio e trouxe um peso como se a pessoa tivesse cometido agora, adulto. Consciente de todas as consequências daquela atitude. E se você acredita que ela começou a se punir por isso? Conseguiu ouvir, Levi? Consegui, e ou seja, 20 anos depois o cara... Aí eu fiz a seguinte pergunta. Escuta, você cometeu isso agora? Ou você cometeu numa situação que você nem sabia o que você estava fazendo? Um garoto de 11, 12 anos sabe de todas as consequências de todas as suas ações? Não sabe. E ele parou para pensar e, puxa vida, né? Que coisa. Então, na verdade, depois ele ficou liberto da história, ele ficou entristecido com a pessoa que trouxe a história. E é outra coisa. É outra coisa. Mas, primeiramente, ele se sentiu culpado. E demorou um pouquinho para cair a ficha de que, pera um pouquinho, não, eu vou me perdoar, inclusive uma coisa que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade. Como que eu posso me culpar de uma coisa 20, 25, 30 anos atrás, essa história? Então, a gente tem dificuldade de nos perdoarmos por conta da nossa própria história, da nossa própria educação. E aí, quando a gente percebe, né, aí a gente pode entrar tranquilamente no contexto do cristianismo, que a gente é perdoado por aquele que nos dá tudo, que construiu, nos fez, e nos dá bênção e morreu por nós. Ele carregou sobre nós toda a culpa, e mesmo assim a gente não consegue liberar esse perdão. Ou seja, a sensação que a gente é o quê? É maior, mais que Deus? Né? O doido, Porque... Carlinhos, sabe o que é? É que exatamente esse contexto de religiosidade absolutamente conservadora, fundamentalista, essa rigidez, essa coisa que coloca uma expectativa desumana, ou seja, nós somos provocados e chamados pela religiosidade ou pela mente, não precisa ser religiosa necessariamente, conservadora, de uma expectativa absurda sobre nós que criamos desde pequeno e que pode ser incentivado. É evidente que quando a gente, de repente, descobre que somos pessoas vulneráveis, carregadas de fragilidades, que somos pessoas somos um poço um poço que brota erro o tempo todo. Ou seja, ter clareza desse nosso lado, dessa nossa humanidade. E aí tem aquela coisa que o pessoal... Agora tudo é clichê, né? Estão falando já que nossa fé, falando da nossa fé, né? Tudo agora virou questionável e tal. Mas uma coisa que é importante entender, e não é nenhum tipo de melosidade, né? É falar que Deus nos ama exatamente no potencial máximo de fazermos bobagens.
Eu ia falar merda, mas eu vou falar bobagem. Ou seja, Deus nos ama profundamente, intensamente, e como todo que nós somos. Nós somos esse todo, com o potencial para fazer coisas que não são legais e errar, porque é isso que mostra o quanto somos humanos. E Deus nos ama com o potencial para o bem, e também nos ama toda vez que a gente fica putinho, porque nós fizemos uma coisa errada. Porque tem isso também, a gente fica bravinho com os outros, mas também às vezes fica inconscientemente muito bravinho e bravinha consigo mesmo e consigo mesma, porque, putz, eu errei, eu não podia ter feito isso, e e às vezes é consciente, é inconsciente, aí essa maluquice que só Deus mesmo para aguentar essas nossas maluquices. Então, esse olhar da graça de Jesus para um Deus que nos olha, sabendo que nós somos tudo isso. Outra coisa também, entender que Jesus já nos perdoou os pecados, todos eles, inclusive o último que a gente ainda vai cometer. Pô, mas isso para entrar na cabeça da gente, mano, isso aí é difícil. Então, eu acho que a religiosidade, ela contribui em muito, para dificultar o perdão, para viver esse perdão de uma maneira prática e conduzir, inclusive, na busca de uma reconciliação que pode ser muito mais ampla do que na relação individual, mas sim nas relações familiares, e eu diria até numa relação de nação, de povo. Então, como no caso do Desmond Tutu em seu livro, né? É legal, você deu o exemplo, né, de se martirizar, porque assim, olha, eu preciso sentir na pele que eu estou pedindo perdão de verdade. Eu não posso simplesmente só crer. Eu tenho que me martirizar. Tem que martirizar. Tem que chorar. Porque aqui, ali é o contrário. Tem que chorar. Ali é o concreto, né? Eu preciso sentir no concreto. Não, ó, tá vendo? É concreto esse negócio aqui, ó. Tá sangrando, tá vendo? E quando a gente, não. Meu filho, você tá fazendo o que aí? Para, eu te perdoei. A Jerusa acabou de mandar aí, e é isso mesmo, Jerusa. O nome da Rosa, Humberto Eco. É aquilo mesmo. Os caras, aquilo mostra exatamente o autoflagelo. Eu tenho que chorar, e se o perdão, para poder ser perdão de verdade, tem que sangrar. E aí vai para outros santos que na hora de falar sobre o perdão tiveram que decepar o pênis, né, porra, para poder dizer que não só parar com a tentação, mas de alguma forma tá se punindo ao extremo com relação a perdoar-se e pedir perdão. Muito louco, muito louco. Agora, você falou de pedir o perdão, né? A gente falou de perdoar o outro, de perdoar a nós mesmos. E aí, quando a gente descobre que é tão bom, né, a pessoa nos buscar e a gente conseguir perdoar, coisa assim, aí nos abre um caminho para ver, escuta, com quem eu pisei na bola? Para quem eu preciso pedir perdão? Então, sabendo da importância, de quão libertador é esse processo, então, você percebeu que pisou na bola com alguém? Vá lá e conversa com ele. É libertador para você e para ela. Então, se você quer ter uma postura que vai, que possa ajudar a perdoar os outros, tenha no princípio de que quem você precisa ir lá conversar e para pedir perdão. Para quê? Para que você consiga liberar o outro que talvez esteja preso por tua causa. Preso, né, com você lá dentro, né, e ele dentro dele mesmo. Então, essa é uma coisa que nos leva para uma outra ação. É a ação de estar disposto a sempre pedir perdão. Para que possa libertar o outro. Agora, Carlinhos, uma coisa que eu estou conversando com você aqui, estou pensando o tempo todo. O Brasil entrou num ponto de polarização e de ódio com os grupos que estão um do lado, outro de outro. E tem gente que alimenta esse ódio, porque alimentando esse ódio significa garantir o seu curral eleitoral, o seu cercadinho, o seu gado. E do outro lado também, os caras, às vezes, para poder reagir, terminam reagindo igual, do mesmo jeito, com as mesmas ferramentas. E eu acho legal a questão do Desmond Tutu, no livro dele, mas também na vida dele. Eu acho que interessante o Desmond Tutu nesse aspecto, no seu livro dele,
Porque pode passar a ideia de que, não, vamos perdoar para poder passar, deixa para lá, não vamos tratar das coisas, deixa para lá, não vamos falar da injustiça, que não é isso. O livro diz, inclusive, que a gente tem que dar lugar à raiva, dar lugar a deixar sangrar, né, o pulso da pessoa que foi injustiçada e tudo. E o Desmond Tutu, ele tem uma frase que é clássica dele: se você fica em situação neutro, em situação de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Uhum. Eu acho que existe uma coisa que o pessoal confunde, que é exatamente olharmos essa coisa do pedir perdão, perdoar e pedir perdão, significa encarar de frente a injustiça. Não é ficar neutro. Não é passar a mão na cabeça de quem construiu a injustiça. É dizer, ó, eu estou sofrendo porque você fez isso comigo e me machucou profundamente, e eu quero que você saiba o quanto eu estou ferido e ferida por conta disso. E isso é importante, compreender que e acho que seria exatamente a melhor maneira de enfrentar a injustiça. Expondo, falando com a injustiça ou com quem cometeu a injustiça, ou para tentar trazê-lo à realidade para perceber o mal que fez. Quando da Comissão da Verdade e da reconciliação do Desmond Tutu com o Mandiba, um dos pontos importantes era esse: eles tinham que gastar um tempo incrível para poder dizer, não estamos passando a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui querendo dizer que houve sim um fato histórico de centenas de anos e de que envenenou a nossa nação. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos partir para a vingança e continuar nesse ciclo de fui ofendido, ofendo também, vou revidando, vou continuar alimentando isso? Ou nós vamos romper isso por meio do perdão e da reconciliação? A Jerusa está falando, perguntando o nome do livro, o livro do perdão, né? É o livro do perdão. Carlinhos. Livro do Perdão, Desmond Tutu e Fu Tutu. Isso. M-P-H-O. Fu Tutu. Isso. Então, fala um pouco sobre essa coisa aí, Carlinhos. Então, isso. Vai além desse negócio de que quando a gente tem que perdoar ou tratar disso, não significa ficar neutro e nem passar a mão na cabeça e não tratar das coisas do jeito que precisam ser tratadas. Dentro desse assunto que você falou, quando o oprimido não tem chance de ter voz para sequer falar do motivo da opressão. E aí, quando você percebe, tem a chance de falar pelo oprimido, você abre o processo de cura do sistema. Então, falar às vezes, falar por algo que não é seu. Então, o Desmond, quando fala assim, olha, quando você se cala, você está sendo conivente com o opressor. Então, a ideia de não se calar, para quê? Para que justamente alguém tenha a chance de falar. Falar, até que um entenda que precisa ser perdoado, o outro entenda que precisa perdoar. Para que haja reconciliação. Mas, de verdade, eu acho que tem aí muita gente, nesse tema que você abordou aí, que faz questão de que haja separação. Que é a coisa mais difícil, a gente vai falar de política, eu acho que é justamente a cisão que faz que alguns sempre levem vantagem e consiga se manter ou no poder ou com o seu poder aí. Mas se você entende que você pode ser a voz do oprimido, para que esse oprimido seja ouvido por todas as vertentes aí a reconciliação é o caminho, que foi o que aconteceu na África do Sul. Ou pelo menos, né, eu tive notícias de que não está tão bonitinho assim lá. Imagina, né, décadas e décadas de divisão não se resolve assim num processo. Melhorou muito, mas ainda existe essa separação. Ouvi alguém falando que esteve na África do Sul recentemente e que algumas coisas ainda precisam ser mudadas lá. Mas se a gente tem a chance de ser a voz para falar, a gente não pode perder essa chance. Sim, interessante isso também, mas primeiro porque nunca vai, sinceramente não acredito que algumas coisas vão se resolver completamente aqui.
eu acho que essa caminhada mesmo a gente escolhe o caminho da reconciliação. A gente não chega numa hora que fala assim, pronto, está todo mundo reconciliado. Não, a gente escolhe o caminho da reconciliação. Até porque me ocorreu um pensamento de Paulo Freire enquanto você falava sobre o opressor no contexto do apartheid. Então, que tem a ver um pouco com isso. Quando a gente não trata saudavelmente a questão do perdão, falando não só da dor que sentimos, mas das dores que representamos na nossa fala com os opressores, quando nós não fazemos esse caminho do jeito correto e ocultamos a vingança, ocultamos o amargor e a busca da oportunidade para poder, de alguma forma, devolver com a mesma moeda, e não trata disso com bastante seriedade para poder repousar na postura de alguém que não vai querer continuar alimentando o ciclo de vingança, de devolver do jeito que é, o que é muito difícil, dependendo do opressor, dos oprimidos. E eu falo isso por mim, você me conhece muito bem, o quanto eu fico indignado com as injustiças e com as opressões. Mas eu acho que também tem uma coisa por aí, sabe o que é, cara? É o que Paulo Freire disse, que o grande sonho do oprimido, muitas vezes, infelizmente, na sua grande maioria, é um dia se transformar em opressor. Ou seja, não adiantou nada. O oprimido também tem um momento em que ele não aprende exatamente como é que ele pode dar essa volta sem que ele se transforme num novo opressor. Eu acho que essa coisa também passa pelo perdão, não passa ou não? É que quando ele toma esse caminho, o livro tem um desenho da situação, né, em que você escolhe o caminho do perdão ou você escolhe o caminho da vingança. Quando esse oprimido ele quer tomar o lugar do opressor para se tornar um opressor, ele escolheu o caminho da vingança. É escolha. É escolha. Então, a gente falou lá no começo, né? Olha, afinal, perdoar é uma escolha. A gente entende que é uma necessidade. Quando a gente opta por não escolher, a gente acaba escolhendo o quê? O caminho da vingança. E a gente fica preso ao ciclo da violência. Boa. O ciclo da violência. É bem legal o desenho do livro, o gráfico, né? É um gráfico em que você tem a escolha do perdão, e aí você caminha para uma liberdade, e o outro lado é a escolha da vingança, em que você volta de novo para a necessidade de ter que fazer uma escolha que pode partir para cá. Não, escolhe de novo, e a gente vai gerando violência após violência. Até que em algum dado momento você escolhe outro caminho, e você rompe. E você rompe com esse processo de violência. Que eu acho que é o caminho que a gente precisa escolher sempre. Muito bem. E é exatamente lá que ele diz que sem perdão não há futuro para o relacionamento entre indivíduos e entre nações. E isso é incrível quando ele fala isso. E é exatamente isso. Nós não temos futuro. Então, na verdade, é como se nós estivéssemos nesse ciclo aí, sempre retornando ao passado, remoendo, preso, né? Você está preso no passado, você não consegue sair do processo, porque você está dominado pela raiva, pela ira, pela coisa que não foi tratada e pela vingança que você escolheu como solução para poder tratar a injustiça. Volta para a história do José. Você lembra o caminho que ele escolheu e o caminho que os irmãos escolheram? Porque ele falou, eu perdoo, vem todo mundo morar aqui. Aí o que acontece quando Jacó morre? Os irmãos falam, agora a casa caiu. Agora os irmãos não tinham se perdoado, né? Eles ainda estavam vivendo aquele outro ciclo. Assim que o papai morrer, o José vai acabar com a gente. Ele fez isso por causa do papai. E na verdade não, na verdade José tinha, imagina, né? Ele tinha liberado já e os irmãos não tinham recebido. Então é o outro lado que acontece, né? Que às vezes você libera, eu liberei, mas o outro lado não vai liberar e ele vai agir como se não tivesse liberado. Que louco, que louco. E vai continuar apavorado até que ele vai perceber que ele passou anos ainda insistindo com esse sentimento do qual ele já estava livre. Quer dizer, a gaiola já estava aberta já há um tempão, pô. E o cara não saiu, pode crer.
Carlinhos, que maravilha de papo, hein, Carlinhos? Muito bom, hein? Meio a trancos e barrancos com essa internet aqui. A gente resistiu a essa internet, seja lá onde é que está esse bagulho, a gente foi até o fim. E que bom, Carlinhos, que bom esse papo, essa conversa, sempre muito bom. Pessoal, nós temos esse encontro às segundas-feiras às 15 horas, marcando com cuidadores e cuidadoras de corações, terapeutas, psicólogos, psicólogas, amigos meus, amigas queridas e psicanalistas que vêm até aqui para bater um papo. E o nome do grupo aqui, dessa live, o nome que eu dei para isso aí é Diz Aí, Alma Minha. E baseada num refrão da música Louvor, Louvor, Oração, do Salmo 42 e 43, quando diz assim: por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olha para Deus e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso em meu rosto. Mas que legal isso aqui, né? Ele põe um sorriso em meu rosto. Ele é o meu Deus. Deus põe um sorriso no rosto da gente. Isso não significa que a gente não vai tratar das coisas. Se diz aí, alma minha, lá, alma minha, diz aí, está falando exatamente o seguinte: diz tudo, alma minha, rasga, fala tudo, solta o fel, fala a parada, ou arruma alguém para poder ouvir você, algum amigo, alguém querido, ou escolhe um anjo, uma anja de Deus, que são os terapeutas, que são as terapeutas, que são esses camaradas de Deus, que também são usados por Deus para ouvir você vomitar essa porcaria que está aí entalando a sua alma e que faz você ficar com essa indigestão existencial. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim, pô. Tenha misericórdia de mim e de todos nós. Então, toda segunda-feira, às 15 horas, nós vamos estar por aqui. Ó. A Jerusa mandou aí um abraço. Um beijo para você também, Jerusa. Eu também te acho maior figura, maior barato. Que bom temos esse tempo de papo também, né, Silane? Muito bom mesmo. Eu também curti. Bom demais ouvir. Bom demais ter vocês por aqui acompanhando a gente. Eu vou disponibilizar no IGTV e depois eu migro para o meu canal no YouTube, onde lá está ficando todos os bate-papos com os cuidadores de coração e coração. Jerusa, em breve, aí nos próximos da agenda, em breve está com a gente aqui. Segunda-feira que vem é Ludmila, que vai estar falando, batendo papo comigo aqui com a gente. Hoje, às 19h30, eu estou batendo um papo reto com Ódia Barros, a pastora, falando do livro dela. E o Extra, televisão Papo Reto Extra, às 21h30, com Marina Elou, candidata pela rede à Prefeitura de São Paulo. Vale a pena. Vocês vão conhecer a Marina Elou, figuraça. Então, um beijo para todo mundo, beijo carinhoso para todo mundo. Carlinhos, diz aí as suas considerações finais. É sempre legal falar isso, né? Porque todo mundo tem esse papo. Eu gosto de fazer a mesma coisa. Qual que é a consideração final, Carlinhos, para a gente nesse tema nosso, nesse papo que tivemos? Primeiro, muito legal bater esse papo. É sempre bom conversar com você, Levi. Que em breve a gente consiga bater um papo sem ser com o Wi-Fi nos interferindo, né? Presencial. E o meu desejo do fundo do coração que as pessoas tenham com quem conversar e falar das suas opressões, falar das suas necessidades. E é claro, né, a gente fala isso como psicólogo, procura um psicólogo, não, que você tenha pelo menos um amigo com quem você possa dividir essa carga. Eu tenho certeza que bons amigos proporcionam encontros terapêuticos muito bons. E se não tiver um bom amigo, aí sim, procura um profissional para te ajudar. Mas é importante falar, e falar do que vem da tua alma, para poder dividir esse peso aí. Então, fica esse meu desejo. Valeu, Carlinhos. E principalmente quando o assunto é perdão, pelo amor de Deus, trata disso, resolve essa parada, enfrenta essa situação. Você não pode passar o resto da vida trazendo uma pessoa presa dentro de você e você dentro da pessoa que está presa em você. Olha só, você traz uma pessoa presa dentro de você e você está preso dentro da pessoa que está presa em você. Que está presa.
Ele está preso, está todo mundo preso. Quer dizer, coisa de louco. sabe, você não só prendeu, como você está preso em quem você prendeu. Pô, pelo amor Pois de Deus, é. isso aí parece engraçado o trocadilho, mas isso é coisa de doido. Então, que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Procure um amigo, uma amiga, fale, põe isso para fora e encerro repetindo a frase de Desmond Tutu. Sem perdão, não há futuro para o relacionamento entre indivíduos e nem entre nações. Desmond Tutu. Carlinhos, valeu. Isso. Até a Valeu. próxima, hein, cara? Até a próxima. Até uma próxima, Levi. Obrigado, Beijo viu? aí, beijo aí. Beijo. Beijo pra Paulinha, beijo pra Marina. Beijo. Tá certo? E vamos. Tá se mal, Deus tá mandando um quiser, beijo pra você. Beijo. O Levi tá mandando um beijo pra Vamos você lá. ver se. Ó. Querida. Isso, cadê? Gringa. Aqui, ó. Dá um beijo pra ela. Olha Isso, aqui, faz ó. ela aí, meu Dá um Deus. beijo. Aqui, ó. Ei. Beijo, 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 beijo. Beijo. E até que em Isso breve- aí. Até que em breve a gente possa estar aí tomando aquele vinho e batendo aquele papo. Deus te Em abençoe. breve. Obrigado, Valeu, viu? beijo. Beijão, Carlinho. Valeu, hein? Tchau. Tchau, tchau.